A Igreja pelo mundo. O bom pastor. A dimensão missionária da Igreja é uma das dimensões mais belas do sermos igrejas. Ide levai-me a boa nova a todos os povos. Hoje iremos, através deste pequeno documentário Bom Pastor, levar vocês para Nicarágua. Este país rico em sua cultura popular, mas profundamente ferido em suas tensões sociais, aonde o coração de um jovem bispo americano, que dedicou sua vida a este povo e dedica, nos fala desta gente, daquela igreja e de uma realidade de um povo apaixonado por Jesus. O bom pastor. Abramos nosso coração e acolhamos essa mensagem que esse documentário nos traz. A Nicarágua é um país conhecido pela pobreza, pelos danos causados pelos furacões e pelos violentos processos políticos. Isto contrasta com a rica cultura, as coloridas paisagens e os habitantes, camponeses que produzem e comercializam diariamente o fruto do seu trabalho, com o desejo de ter uma vida digna. Para alguns, a Nicarágua é apenas o destino obrigatório da ajuda internacional. Mas para outros é um lugar onde se pode realizar uma vocação de serviço. É assim para os missionários católicos. Chegamos na casa em Manágua às 9 da noite. Eu estava esperando que os missionários nos recebessem como heróis. Afinal, éramos os novos sacerdotes que chegavam para ajudá-los. Mas o que é que eles nos disseram? Disseram, por que é que chegam a essa hora? Por acaso não sabem que há toque de recolher e lei marcial? Tiveram sorte de nenhum militar ter matado vocês e jogado na valeta. Don David Sivish nasceu em Chicago em 1947. Foi o primeiro de 5 irmãos e os seus avós eram imigrantes poloneses. Em 1974 foi ordenado sacerdote da Ordem dos Capuchinhos e somente 7 meses depois, em janeiro de 1975, chegava a Nicarágua como missionário. Desde aquele momento, a sua vida ficaria ligada à Nicarágua, especialmente à região chamada La Mosquitia. No ano de 2002, fui ordenado bispo auxiliar de Bluefields. Eu tenho a minha base aqui no norte, em Puerto Cabezas, porque da casa episcopal até aqui não existe nenhum caminho direto. Preciso fazer um grande desvio pela capital, por Manágua. Saindo de Puerto Cabezas, mudo de caminhonete e demoro 12 horas até chegar à paróquia mais próxima. Isto seria até a sede episcopal. Por outro lado, cada paróquia tem várias capelas. Por exemplo, uma paróquia pequena tem umas 30 capelas e uma grande tem mais de 100. Tenho a sorte de ter Dom David como meu bispo auxiliar do vicariato de Bluefields. É uma bênção, porque ele pode ter a sua residência no norte do vicariato, onde presta o seu serviço. Ele é um missionário porque trabalhou entre os mesquitos, os afro-caribenhos, os mestiços
Durante a década de 70, ele tinha denunciado os desaparecidos da sua paróquia. Naquele tempo, tivemos de retirá-lo desta região porque a Guarda Nacional estava à sua procura para o matar, por ter denunciado publicamente o desaparecimento de mais de 360 pessoas da sua paróquia. Ou seja, ele tem uma visão clara sobre o que é correto e o que não é. Em Puerto Cabezas, o Mar do Caribe não se caracteriza pela sua tranquilidade e hoje não é exceção. O Don David vai em direção ao norte para chegar ao Rio Coco, até Sandy Bay, um grupo de pequenas povoações, principalmente de mesquitos, onde só é possível chegar por mar. A Igreja Católica local, apesar de ser recente, tem se desenvolvido muito bem, graças aos missionários e ao empenho dos fiéis leigos. A chegada de Don David é um acontecimento muito especial, porque ele traz os sacramentos que eles recebem poucas vezes por ano. E, acima de tudo, porque ele é um pastor próximo, que ama o seu povo, a quem vem dedicando afeto e atenção pastoral há décadas. Sou católico e sinto um amor profundo pela nossa religião. Para mim, isso é algo fundamental. Há 15 anos que sou ministro da palavra. Além disso, conheço bem a doutrina da nossa igreja e considero que caminhamos de acordo com a vontade do Senhor. Esta capela foi construída com a colaboração de toda a povoação. Cada família deu a sua parte, especialmente para a construção. E com isso compramos praticamente todos os materiais. Não contamos com o apoio de outras pessoas, somente dos fiéis. Foram eles que, com a sua colaboração, tornaram possível a construção da capela. Os fiéis desta região levam uma vida dura. Não têm boas estradas para chegarem até a cidade. Nem têm empregos estáveis. O último furacão piorou ainda mais a situação devido ao dano ambiental. Diante da situação, é muito forte a tentação de trabalhar no tráfico de droga ou ir para o corrupto sistema político. Para eles, ser católico é uma opção pela qual, às vezes, arriscam o próprio sustento. Tenho a possibilidade de visitar algumas comunidades. Considero muito importante uma aproximação dos fiéis ao seu sacerdote, ao seu pastor. Como Jesus dizia, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Então, enquanto eu tiver saúde e possibilidade, quero aproveitar para conhecer a situação de fé e de amor das pessoas e me inspirar nelas também. Quero poder levar a elas a palavra de Deus e os sacramentos, para que eles também se fortaleçam na sua fé. Antes, o Don David era sacerdote e, inclusive, foi vigário da nossa paróquia. Agora é bispo auxiliar. Ele tem boas qualidades. A sua vida é o exemplo de um homem perfeito. Vem sempre nos visitar, mesmo que o tempo e o mar não estejam favoráveis. Por isso, a comunidade o recebe com muito amor e com todo o respeito que ele merece. A comunidade lhe pede que resolva os assuntos relacionados à fé, especialmente o tema das capelas que precisam ou que foram destruídas pelo furacão. Queremos apoiar uns aos outros, especialmente como pastor e filhos, com o nosso líder na fé. Estamos em Santa Marta, um pequeno vilarejo que foi afetado recentemente por um furacão. Inclusive a capela que tinha construído com tanto esforço foi destruída. Assim como fazem com as casas, estão reconstruindo suas vidas na comunidade.
Os habitantes de Santa Marta são, na sua maioria, de origem indígena. O Dom David não fica somente na capela. Ele gosta de caminhar pelas ruas, conversar com as pessoas e visitar os doentes e idosos. Esse contato direto com os fiéis dá sentido à sua vocação de missionário e torna frutífero seu ministério. Dawan kitenki may wisdom. Okay, well, all right, no problem. Dom David reside em Puerto Cabezas, onde o seu trabalho missionário é tão necessário como nas zonas rurais. Os problemas desta cidade, onde se multiplica a marginalidade e a violência, exigem que a igreja esteja presente no meio destas realidades, que as pessoas vejam nos pastores a imagem de Cristo, que caminhava no meio do povo. Nós estamos trabalhando arduamente para conseguir que as próprias comunidades se autossustentem. Especialmente, estamos lutando para que as mesmas comunidades construam as suas igrejas e possam mantê-las em boas condições. Algumas paróquias também estão construindo a sua própria casa paroquial com pouca ou nenhuma ajuda externa. Quanto à organização do vicariato, ainda precisamos de ajuda de fora, especialmente para os seminaristas e para a formação. Por exemplo, quando as pessoas vão fazer o curso que ministramos em Bluefields para os nossos líderes, fazem um grande esforço para pagar a viagem. E essa viagem, às vezes, pode durar 1 ou 2 dias. E, além disso, eles têm que abandonar o seu trabalho durante 3 semanas. Por isso, estamos muito agradecidos aos benfeitores e oferecemos as nossas orações diárias por eles. Com diversas atividades, cada comunidade procura cobrir as suas necessidades, tanto para o sustento dos sacerdotes, como para o amplo trabalho pastoral e social que a Igreja Católica realiza nesta região. A casa paroquial e residência do Dom David é muito humilde e não se diferencia das construções mais antigas de Puerto Cabezas, danificadas pelos furacões e pelo passar do tempo. Quando cheguei a Nicarágua, éramos mais de 30 capuchinhos norte-americanos. Agora, tenho mais de 60 anos e sou o mais novo aqui. Como dizemos, El Comite, o mais novinho. Isto significa que não vem mais missionários. Por isso é tão importante incentivar vocações nativas. Na verdade, hoje em dia temos 11 sacerdotes nativos diocesanos no vicariato. E é muito importante seguir com a promoção vocacional e com o acompanhamento dos sacerdotes nativos. Ele tem um espírito missionário para ir aonde os outros não vão. Quando outros têm algum medo diante das dificuldades que poderiam encontrar, ele, com muito prazer, visita esses lugares. Tem o dom de aprender nomes. Depois de ouvir um nome, jamais esquece. Também é uma pessoa com que se pode refletir e sonhar sobre onde queremos levar este vicariato. Sinto que foi uma bênção de Deus para a igreja ter recebido Dom David como bispo auxiliar. An Santa Marta la siniawan wan laku la tara paliavisa wan Monsenhor la kiavisa wan tincaudia la brisa yawan olpadia. Com grande esforço, a Igreja procura utilizar todos os meios ao seu alcance para animar os fiéis e para o anúncio profético dos valores do Evangelho.
A Conferência de Aparecida levou a nos concentrarmos neste aspecto da nossa fé, que não trata só de evitar o mal, ir à igreja, mas quem foi enviado também está seguindo Cristo. Este, na minha opinião, é outro grande desafio que nós temos, especialmente na vida social. Precisamos de um espírito mais forte de ética, de doutrina social da igreja. É necessário que o compromisso social seja mais importante do que lucrar no seu negócio ou ser militante de um partido político. Que seja mais importante o nosso compromisso com Cristo. Eu consigo ver como os líderes leigos estão crescendo. Em algumas regiões não haviam escolas, agora já existem. E vemos as pessoas sair tendo terminado seus estudos. Essas coisas dão esperança. Uma coisa que não esqueço é que, quando cheguei aqui, era um milagre encontrar uma capela que tivesse um violão e que alguém soubesse tocar mais ou menos bem. Agora, nas capelas, temos conjuntos de música. Temos guitarras, baixos, vihuelas, sanfonas e até trombetas. E inclusive pessoas que compõem as suas próprias músicas. Então vemos como a qualidade e a enculturação da fé vão crescendo. Me sinto consolado por isto. Acho que nada é perfeito, que fazemos o que podemos, mas dou graças a Deus, porque posso colaborar com meu grãozinho de areia nesta parte da Nicarágua. Él se acercó y me cubrió con su manto y me dijo, hijo, paz te doy. En mi interior un gran espíritu se encendió. Jesús estaba frente a mí. Se fue dejando un ángel junto a mí. Me puse a reflexionar. Tomé un lápiz y un papel y me inspiré a escribir muchas canciones para alabarte. Y así oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda a Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da Ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. Ide e levai a minha boa nova a todos os povos. Estes padres capuchinhos americanos. E agora, este
padre que se tornou recentemente bispo, pastor da região mais pobre da Nicarágua, nos fala de uma igreja comprometida com o destino, a dor e os sonhos de um povo. Sim, Nicarágua, esse país da América Latina, marcado por uma cultura de mesclagem entre os índios, os negros e os espanhóis, um povo aonde a encarnação da palavra se torna cada vez mais uma esperança para ele, no coração deste bispo, que se tornou um caminhante com este povo, que decidiu realmente ir na direção dos mais feridos. Este bispo, através desta vida que vocês acabaram de viver, leva essa gente à esperança da igreja. Ajuda a igreja que sofre, se faz muito presente na realidade deste povo, onde cada vez mais os padres são poucos, onde o bispo vive como qualquer um dos seus cidadãos, andando pelas ruas, visitando suas cabanas, assumindo seu destino, amando seu povo, sendo querido, lutando por sua dignidade, lutando por seus sonhos, lhe restituindo, através de uma promoção integral, a dignidade de ser humano. Isto é ser pastor. É continuar hoje a voz viva de Jesus, a presença de Jesus em nosso meio, que o testemunho desse pastor, que essa igreja nossa irmã, que precisa muito, muito dos nossos recursos, que encontre o eco em nós. Por isso, ligue-nos já para 0800 770 9927. A sua prece, a sua comunhão, a sua colaboração levará a esperança a esse povo. Nicarágua, um país irmão, um país de nosso continente, uma igreja ferida pela convulsão social, pelos conflitos, pela droga, pela destruição. Espero o meu amor, o teu amor, a nossa solidariedade. Ajuda a igreja que sofre, se compromete com os destinos mais feridos da terra, que o Pai Eterno, através de Jesus, pela ação do seu Espírito, pela mediação de Maria e pela redenção de Jesus, nos apaixone para levarmos boa nova de Jesus aos mais feridos da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O bispo Davi deixou sua terra, investiu toda a sua existência, indo ao encontro dos mais feridos da terra, porque isto é viver Jesus. O que eu e você vamos fazer para também servir os irmãos mais feridos da terra? Que aquilo que vemos, vimos e ouvimos, seja um chamado de Jesus para nos dizer: eu preciso de você.